Fala galera de Zascope, eu sou Jonatas Leone, você está aqui em mais um Divinamente Podcast. Por quê? Nós queremos aprender a pensar e a sentir como Jesus. Aqui nós falamos de saúde mental, e saúde mental é a mente de Cristo, pensar como ele pensa, sentir como ele sente. E hoje a gente vai falar sobre logoterapia, você vai entender o que é isso. A gente vai falar sobre masculinidade, sobre pureza, santidade, pornografia, vícios sexuais. Você não pode perder, não pode ficar de fora. Vem com a gente pro podcast Divinamente de hoje. Antes da gente começar, deixa eu fazer um convite para você que é profissional de saúde. 25 de outubro, em Campinas, a terra do nosso convidado de hoje, nós teremos o nosso segundo congresso de profissionais de saúde, cristãos e estudantes da área da saúde. Então, se você é um profissional de saúde, ama Jesus, quer participar da missão de Deus para esse tempo, com aquilo que o Senhor te deu, com a sua profissão, com a sua vocação, você não pode ficar de fora. Faz aí a sua inscrição, o link vai estar aí na descrição e a gente se encontra lá, 25 de outubro. Beleza? Bora lá para nossa conversa de hoje. Tô animadíssimo recebendo aqui um amigo especial, uma pessoa que admiro bastante. Já estive lá na igreja com ele e tê-lo aqui hoje é uma honra. Leandro Caroni, que alegria ter você aqui. Dr. Johnny, que honra, meu amigo. Que isso, prazer e a honra é toda minha aqui. Quando eu recebi o convite, eu falei, tava do lado da minha esposa, falei, amor, olha o que acabou de acontecer aqui. E ainda a Natália me entregou uma peça ainda, você sabe disso? Não. Ela me mandou mensagem nos primeiros sábados de julho. Aí, me passa teu contato. Passei o contato pra ela, beleza? Ela sumiu. Aí passou 2 semanas, aí eu falei, Nath, é um teste de ansiedade, tá provando meu caráter. Ela, não, saí de férias. Eu falei, não, não brinca comigo isso aí não, cara. Verdade, então, por férias graças andadas. a Deus deu certo, cara. Tamo aí, um prazer demais. Cara. É uma honra, viu? Obrigado por aceitar o convite, Que por isso, vir cara. repartir o pão aqui à mesa Amém. com a gente. Privilégio, cara, privilégio estar aqui mesmo. Bom demais. Vamos apresentar então o Leandro Caroni para quem não conhece. Leandro é psicólogo, logoterapeuta, é um líder de jovens chamado para o ministério pastoral. Já estive lá, já pude contemplar e ver o cuidado, o zelo para com a igreja de Jesus, o cuidado com a nova geração. É marido, é pai. Sim. E tem servido ao Senhor com muita dedicação, com muita fidelidade, né? Você tem uma menina, é isso? Tem uma menininha de 2 Quantos anos. 2 anos. É a Elisa, idade do meu. que é a mais linda do pequeno. mundo. Mas é objetivo, não é uma opinião, né? Realmente ela é muito linda, assim. Que legal. Bom demais, bom demais. E fala um pouco mais, o que eu esqueci de falar? Não, acho que basicamente é isso, assim. Eu sou especializado em análise existencial e logoterapia frankliana, né? Pelo Instituto de Logoterapia do professor Luiz Henrique. Um abraço para ele, uma referência para mim na área da psicologia. Eu já fiz a escola da Andréa Vargas também de sexualidade. Eu sou fanzaço da Andréa, assim. Admiro o trabalho dela demais. Cara, gosto de estudar muita coisa. Hoje eu tô fazendo MBA de liderança e gestão pela Faculdade Dunamis, inclusive. Lidero jovens lá na Igreja Batista Vida Nova. Eu tenho uma clínica, cara, de psicólogos cristãos para cristãos, assim. Essa é a ideia, essa é a proposta pra gente levar. Porque eu vi essa demanda, que eu quero ser atendido, eu tô precisando, mas eu não quero com qualquer um, porque, bom, você sabe, muitas vezes, se você postar no seu Instagram ali, conte histórias terríveis de psicologia, você vai ter um monte, né? Então, pensando nisso, eu comecei com um grupo de supervisão para alguns psicólogos, e aí eu vi que minha agenda tava indo bem, as pessoas não tinham, às vezes, o recurso para pagar minha sessão, também não tinha agenda, e eu não queria... Eu também chegou num momento que eu não queria mais atender mulher, assim, meio que não em sua maioria, que foi bem no começo, era isso.
E eu comecei a passar ali, eu falei, cara, por que eu não monto uma clínica e institucionalizo isso, faço um negócio muito mais profissional, que hoje é a Clínica Cedro, que a gente tá trabalhando lá. Bom, Estamos no começo, né? Não faz um ano ainda dessa clínica, mas a gente tá fazendo esse trabalho. O trabalho é não só para atendimento pessoal, mas é para ir nas igrejas também. A gente tem alguns temas que eu tenho que trabalho todos os dias, cara, atendendo sexualidade, identidade, vocação, cara, muita coisa ali que a gente trabalha no dia a dia. E aí a minha ideia é levar para ajudar conselheiros, ajudar pastores, ajudar líderes e ajudar as pessoas. Então tem várias formas ali, até supervisão para atendimento, os conselhadores eu também dou. Enfim, cara, estamos fazendo um monte de coisa aí. muito bom, muito bom. Clínica Cedro. Clínica Cedro, Então, exatamente. Você que quer conhecer, acompanha lá. Por favor. Tenho certeza que vai ser bênção para sua vida, né? Amém. E aí, aproveitando das suas credenciais e do que Deus tem te dado de ferramenta, eu queria abordar um tema que penso eu que faz muito sentido. Uhum. E aí, literalmente, sentido, né? Essa foi boa. Para esse tempo, mais do que nunca, essa busca pelo sentido, eu queria que Sim. você falasse um pouco sobre a logoterapia frankliana, para quem Tá. nunca ouviu falar, o que isso traz, qual que é a diferença dessa abordagem para as outras abordagens, enfim, fica à vontade. Ótimo. Ô, Johnny, eu vou falar assim, é claro que eu vou dar a minha percepção pessoal, mas se você quiser, já deixa aqui. Quer saber mais? Tem um best-seller dele, que é o Em Busca de Sentido. Você vai, compra, não tem Maravilhoso, erro. né? Esse livro é Um dos melhores livros que eu já fantástico. li na minha vida. Esse livro é fantástico, fantástico. E ali vai te entregar as palavras do próprio Viktor Frankl falando, que eu considero infinitamente melhor do que eu falando. Mas na minha percepção é o seguinte, quando eu tava na faculdade de psicologia, lá no terceiro ano da faculdade, eu ainda não queria ser psicólogo. Porque eu falava, cara, eu não consigo, isso é tudo muito antibíblico. Eu via muita coisa que ia de encontro ali com a palavra de Deus. E aí, um dia, fiquei sabendo do Viktor Frankl e comprei. Fui no sebo, o primeiro livro que eu achei dele foi A Presença Ignorada de Deus. Maravilhoso também. Só que esse livro, se você ler sem nenhuma base, eu fiquei tentando ler, era um livrinho pequenininho assim, e eu fiquei quebrando a minha cabeça, cara, eu não consigo entender nada que esse cara tá falando aqui. Aí eu fui ver que tinha um Em Busca de Sentido. E li, e eu falei, meu Deus, isso aqui é muito interessante. E aí eu comecei a buscar e tudo mais, e ainda não tinha esse tanto de... não tinha feito sucesso a psicologia ainda no Instagram, não tinha acontecido esse movimento aí. Então, a logoterapia, o que ela é? Ela é uma abordagem, como a psicanálise, como a fenomenologia, como a comportamental, a TCC, enfim, tem inúmeras abordagens, e a logoterapia é uma delas. E até, perdão por te interromper, isso, mas só para aproveitar o que você falou, para trazer uma ideia que para mim é importante a gente como igreja saber. Existem inúmeras abordagens dentro da psicologia e por isso é tão complexo, tão complicado para um cristão criar uma imagem da psicologia, porque é como se existissem psicologias e psicologias. Exato. Né? E dentro disso, a logoterapia é uma forma de se fazer psicologia que é diferente das outras, né? Exatamente. O que você falou das abordagens, para quem não sabe o que é uma abordagem, basicamente a abordagem ela vai ter seu conjunto de técnicas, sua cosmovisão, ou seja, a maneira que enxerga o homem, o que motiva o homem, a dor do homem, como resolver. Então a gente pode pegar, por exemplo, assim, desculpa os meus amigos psicanalistas aqui, mas eu vou dar um resumo bem assim, pé de chinelo mesmo, porque a proposta você pega a psicanálise, por exemplo, ele vai falar da pulsão de morte, ele vai falar da libido, do desejo, da questão sexual, que é o que move o homem, ele vai trazer isso, ele vai trazer a visão do ego, do superego, do id, então ele tem ali os seus aparatos, né, da análise, etc. Então você vai ter isso, por exemplo, se você avança, essa é a primeira escola de Viena, né, a segunda escola de Viena é a escola adleriana, se eu não me engano, né, que é a escola do poder, que ele vai falar que o ser humano, na verdade, ele quer dominar, ele quer se sentir poderoso, que é isso que move o ser humano, né? A logoterapia é a terceira escola de Viena, que ela vai falar que o que move o ser humano é a busca por um sentido. Que nós todos nascemos com uma sede de sentido e é isso que move o ser humano. Então, só que o que é interessante... Mais do que sexo, mais que poder, é o sentido. Tanto é que no Em Busca de Sentido tem um parágrafo com 3, 4 linhas que o Viktor Frankl ele ficou 3 anos e meio, né, num campo de concentração nazista.
E aí ele passou por os maiores absurdos. E é assustadora a narrativa dele ali, é um negócio assim, grotesco, né? E ele fala a questão sexual, assim, ele fala 3, 4, cara, não tinha isso, não existia. Ali naquele momento de escassez absoluta, isso nem aparecia. Era fome. Era fome, e ele falava. E ele traz aquela alegoria, né, do cigarro, que quando o cara pega o cigarro, ele podia trocar por comida, alguma coisa. Mas quando o cara fumava o cigarro, ele falava assim: já era. Esse cara vai morrer em breve. E não dava uma semana, 2, ele morria. Por quê? Porque quando ele fumava o cigarro, ele ia aceitando. Eu falei, cara, não tem por que resistir isso aqui. Não tem por que mais lutar. Não tem por que. Eu não tenho mais motivo, sentido pra suportar tudo isso daqui. E é aquilo que ele cita até o Nietzsche, né? Que ele fala, olha, o ser humano é aquele que aguenta qualquer como, né? Desde que ele tem um propósito, tem um porquê bem definido. E aí ele traz isso. Um porquê, ele vai suportar quase qualquer ou qualquer como. Ele fala quase qualquer como, né? Ele vai citar o Nietzsche nesse aspecto. E é verdade, então ele traz isso. Então ele vai trazer ali que todo ser humano ele precisa do sentido, é o que ele tá buscando, é a fome de sentido, a sede de sentido, ele vai trazer isso, né? Então ele vai trazer. O que eu gosto da logoterapia é que se você realmente vai estudar, vai ler todos os livros dele, ele é muito repetitivo muitas vezes ali, porque, enfim, mas é muito mais filosófico, é uma visão, é um entendimento ali. Por quê? Porque ele traz a liberdade, ele traz a responsabilidade, ele até brinca, né? Ele fala, olha, Nova York tem a estátua da liberdade, mas deveria ter no outro extremo a estátua da responsabilidade, porque se eu tenho liberdade para decidir, eu tenho a responsabilidade de decidir certo. Isso é fantástico. E quando você vai conversar ali você vai vendo a terapia, você vai utilizando, ele vai dizer, cara, a logoterapia é como se fosse um jazz. Então você precisa ter o domínio da técnica, dos entendimentos, mas o paciente é diferente. Ele vai trazer isso, eu acho fantástico. Ele fala, olha, se você atender 2 pacientes iguais, pelo menos um deles você atendeu errado. Ele vai trazer isso. Então, o Frankl, ele é um grande frasista, ele é um gênio, assim, ele é muito fantástico. E é muito legal porque ele abre os caminhos para a filosofia antiga. Ele fala da questão de Deus, da espiritualidade. Ele vai falar que o ser humano tem a ontologia dimensional de Frankl, que ele vai dizer que nós somos um unitas multiplex, que é uma unidade da sua multiplicidade, ou seja, corpo, alma e espírito. Ele traz até uma coisa muito legal, porque ele traz a questão do cilindro. Não sei se você já viu isso, ele falando. Ele fala, olha, um cilindro, se eu pegar o cilindro, colocar ele aqui, né, e desenhar por cima dele, eu tenho um círculo. Mas ele é um círculo? Não é. Se eu desenhar ele deitado, eu tenho um retângulo. Mas ele não é. Mas ele tem um volume, né? Que isso é o cilindro. Então o cilindro, ele é um círculo, ele é um retângulo, mas ele é um cilindro. Ele vai dizer isso, que nós somos 3 em 1, 1 em 3. Que eu vejo muito ali a simbologia bíblica, né? Porque nós somos imagem e semelhança de um Deus trino. Então nós temos essas três níveis em nós. E quando ele fala do sentido, com o tempo, eu fui entender. Quando Deus nos cria lá no Gênesis, ele cria o homem e já aponta um direcionamento. Governe, multiplique. Então existe na nossa ontologia, na nossa criação, um direcionamento. E quando nós somos distanciados, a gente vai ficar... Tá, peraí, o que eu tô fazendo aqui? Por isso que o ser humano é o único que se pergunta de onde eu vim, por que eu nasci, minha vida não faz sentido. Porque existe dentro de nós essas perguntas a serem respondidas, que é o quê? Por que eu tô vivo? E são as perguntas da filosofia. Todos os filósofos todos não, né? Mas a grande maioria ele tentou resolver essas grandes questões da humanidade, né? Porque a gente nasceu, como a gente nasceu, se Deus é um Deus criador, não é? Todas essas coisas assim, porque de fato é o que nos move. Então a logoterapia ela vai trazer tudo isso, e ela é fantástica porque ela também não é fechada em si mesma. Uma dos expoentes da logoterapia é a doutora Elizabeth Lucas, e ela fala, olha, a logoterapia dá um porquê, dá o sentido, a base, o fundamento, mas a TCC, ela dá o como. Então ele vai dizer, olha, há uma sinergia, uma simbiose entre várias, tanto é que eu uso o ACT, né, de aceitação e compromisso, eu uso o TCC pra caramba, e a gente vai utilizando ali as técnicas, porque você vai aprender lá na faculdade, você sai ali, já aprendi esse conjuntinho de coisas, vou utilizar. Mas quando você pega um ser humano, você fala, é um pouquinho mais complexo do que isso, né? Agora, ele tá com esse problema, mas tem mais coisa, então você vai tentando adaptar, então a gente vê isso. Então a logoterapia, ela entrega tudo isso ali. Então eu enxerguei na logoterapia um refúgio, uma esperança de algo que eu
eu falei, cara, isso aqui faz sentido. Olha só, isso aqui faz muito sentido, não é? Por incrível que pareça. E o Viktor Frankl é fantástico, assim, vale a pena demais. Começa lendo esse livro aí que vocês vão entender muito mais. Busca Né? de sentido. Começa pelo Em Busca de Sentido, Começa por depois ele. Se quiser aprofundar, é psicoterapia e sentido da vida. Aí você vai, aí é mais robusto, aí você vai entender muita coisa ali. Mas ele tem um monte de coisa, psicopatologia, ele fala disso, né? Na psicologia e terapia das neuroses, acho que é assim, que é o livro preto. Ele tem muito livro, e cara, até é muito fantástico. A Presença Ignorada de Deus, que também um livro já é um pouco mais profundo, você precisa de uma base um pouco maior para entendê-lo, mas eu queria até aproveitar isso porque psicologia e Deus não costuma ser um diálogo tão acessível, né? Não costuma haver um diálogo, pelo menos até algum tempo atrás não havia, né? Sim. E ele é um dos caras que retoma esse diálogo, ele abre, tanto é que tem esse livro, A Presença Ignorada de Deus, ele traz essa ideia da transcendência para dentro da psicologia, né? Como é que ele traz? Qual foi o caminho que o fez trazer Deus para essa conversa? Muito bom. Bom, ele é um descendente de judeu, né? Então ele tem ali as suas raízes, então ele tem a religião muito próxima ali da vida dele, né? E ele desde criança, ele já tinha uns diálogos assim, tipo, não, a vida tem um sentido, ele sempre teve essa vocação. E então ele teve isso muito dentro dele. E, por exemplo, quando o exército nazista foi ocupando e foi pegando ali todo mundo, e aí ele teve a oportunidade de pegar e ir embora para os Estados Unidos. Ele teve essa oportunidade, mas ele foi numa igreja, ele chegou lá e tinha um azulejo quebrado e no azulejo estava escrito honra teu pai e tua mãe. E ele entendeu que era um direcionamento para ele ficar, porque ele tinha que ficar ali para resgatar os pais, para resgatar a esposa, ele não podia fugir, porque ele tinha que entregar aquilo que ele tinha para os irmãos dele que estavam passando por isso. Isso é fantástico, né? A vida de Frankl, ela é tão sinistra, tão incrível, que sabe o filme A Lista de Schindler? Uhum. Por muito pouco não foi a vida de Viktor Frankl que foi filmada, mas foi por detalhes. Era para ser a vida de Viktor Frankl, mas acabaram escolhendo A Lista de Schindler. Se tivesse sido, seria muito mais famoso, né? Sim. Então teve isso. Mas como que ele traz Deus, né? Ele vai trazer Deus ali de várias maneiras, mas ele vai trazer Deus como supra-sentido. Como sentido acima de todos os sentidos, meio que as coisas apontam para ele, entendeu? Claro que como ele tá trazendo ali numa questão, ele é um médico, psiquiatra, ele vai tentar trazendo ali um diálogo com a comunidade mais científica, etc. Até porque já tinha acontecido ali essa, né, questão de Wundt, essa galera já tinha aparecido, né? Então, ele traz essa questão muito nessa questão do sentido. Então, é um papo muito mais filosófico, entendeu? Ele não usa Deus como a gente está acostumado a usar de maneira mais simplória na religião, mas ele vai trazer essa questão mais filosófica, como se tivesse algo maior. Porque se há um sentido, então há um sentido dos sentidos, entendeu? O supra-sentido. Ele vai trazer isso, ele vai trazer a espiritualidade como algo que, assim, ele vai falar, olha, é como se o ser humano ele fosse um avião que a gente pode um avião numa pista andando com um pneu no chão, ele é igualzinho um carro. Ele não muda em quase nada. O que vai diferenciar o avião? É quando ele decola. Então ele vai trazer a espiritualidade, esse decolar, esse além. Porque aqui, animal, igual, um cachorro, tudo mais. Quando a gente decola, a gente traz. O que é espiritualidade pro Frankl? É essa liberdade. É um espírito inquebrantável, que não quebra, que é irrepetível, que é único, que dá esse sentido, que aponta para algo para além de nós, é transcendente, é além de nós. Então ele traz Deus nesse sentido, do supra-sentido ali. Enfim, tem muitas coisas, né? É até difícil de explicar, porque minha cabeça vai fazendo várias abas, eu tô tentando sintetizar. Mas A Presença Ignorada de Deus é um bom livro, mas a Vida Sem Sentido também fala muito sobre isso. Tem vários aspectos ali que valem muito a pena. Muito bom. Só um parênteses. Se não quiser ler, eu não gosto de ler. Bom, aí você não tá entendendo o Dizascope um pouco, né? Mas assim, tem um filme, tem um documentário no YouTube, do meu professor que fez, inclusive, pela Lumine TV, que é Viktor Frankl. Você procura lá, Viktor Frankl, documentário, vai ter. Ele foi pra Áustria, ele... É fantástico, muito bom. Já dá uma alegria já, legal, entendeu? Muito bom. Muito bom. Muito bom, muito bom. E aí, pensando em propósito, em sentido, agora vamos vir para como isso afeta a vida cotidiana. Grande parte da sua demanda clínica, muito provavelmente, é essa busca pelo propósito, essa busca pelo sentido, né? Sim. Até uma das frases, se eu não me engano, é do Viktor Frankl mesmo, né? Que
o desespero é o sofrimento sem propósito. Sim. Sofrimento que não encontra É a equação dele, né? sentido, essa equação dele, né? Isso. E muitos irmãos vão hoje buscar atendimento, ou pior ainda, não buscam atendimento. E estão nesse lugar de sofrimento, porque o sofrimento é inevitável. Sim. Agora, o propósito, o sentido, eu posso encontrar. Sim. E aí, como é que se acha esse propósito? Qual é o caminho para achar o seu propósito no momento de vida que você tá? Muito bom. Eu tenho uma coisa que eu fiz uma vez conversando. Tem vezes que eu tô conversando com o paciente e dá uns insights, eu anoto, né? Aí eu tava conversando com um deles e eu criei o que eu chamo de funil da vocação. Então, pensa num funil, mas pensa naquele sentido de venda, né? Então tem o topo do funil, que é o público frio, que é tipo geral. Aí o meio do funil, que é o público mais aquecido, e tem o público quente, que é a galera já mais consciente. Então é meio que um nível de consciência. O funil da vocação, então, no público geral, eu me apoio no Catecismo de Westminster, que eu não sou presbiteriano, né? Sou batista, mas eu me apoio ali, que eu gosto, que é o quê? Conhecer a Deus, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o propósito de Que toda é a criação. Toda a criação. Tá aqui, ó. É pra isso. Qualquer ser humano nasce com esse propósito. É isso. Então, tipo, Glorificar a ninguém Deus. foi criado à toa. Não existe nada, foi sem querer. Não existe. O cara tem um propósito, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Pronto, tá ali. Aí, pra quem é filho de Deus, pra quem se reconecta com o Pai, voltei, né? Teve essa graça de ser buscado por Jesus. Esse cara, agora, ele assume uma outra responsabilidade, que é o quê? O id, né? Que é indo, id, enfim, tanto faz. Aí o ponto é, eu preciso levar o reino de Deus onde é que eu vou. E onde é que eu vou? Não sei, pode ser pra África, pode ser pro teu trabalho. Tem uma missão de Deus. Tem uma missão de Deus, que é o quê? Levar o reino dele. Pregar o evangelho a toda criatura, curar enfermos, expulsar demônios. Tudo está nas nossas mãos. Nós somos cristãos e a gente tem esse dever. Sim. E é a coisa mais fantástica, talvez, que a gente possa fazer na nossa vida. Que é participar da história da economia da salvação. E é um privilégio para todos nós. Porque imagina, a gente tá participando de um negócio que não começou há 2000 anos atrás. É eterno. É um negócio que começou... Não começou, né? Esse é o ponto. Ele é eterno, ponto. Ele é. E isso é fantástico. E eu e você, a gente pode participar disso. Entendeu? Eu, Leandro, quem sou eu? E isso é maravilhoso, sabe? Isso é o que... Eu ouso dizer que isso é o que deveria nortear a nossa vida como cristão full time, assim, o tempo todo. Não tem debate nisso, sabe? Deveria nortear. Mas a gente também tem um ponto um pouco mais pessoal, né? Que eu vou trazer e aí você me pergunta, como é que eu encontro? E aí eu vou... Da parte ali de baixo, eu chamo de vocação atual, tá? Que eu me baseio na resposta que Viktor Frankl dá pra uma garota de 17 anos. Que chega pra ele e fala, eu sei que a vida tem um sentido, mas como é que eu encontro? Qual é o sentido da minha vida? E Viktor Frankl olha pra ela e fala, olha, eu não posso dizer qual que é, porque senão eu tô roubando tua liberdade. Porque é assim, né? E muitas vezes tem muita liderança que, não, você vai ser um pastor. E às vezes ele não vai ser. Não vai. Quem disse que será, né? Mas, assim, claro, tem a revelação e tudo mais, mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente coloca ali... São projeções nossas. Desejos, e com a melhor das intenções. Sim. Né? Eu até contei, o desejo da minha mãe e do meu pai era que eu fizesse engenharia. Tanto é que eu cheguei a fazer 1 ano e meio de engenharia, passei no vestibular, tudo, mas não era o que Deus tinha pra mim, entendeu? E ficou claro isso depois. E, enfim, então tem isso. Aí Viktor Frankl fala, cara, eu não posso te dizer então, querida, não pode dizer o teu sentido, que eu tô roubando, mas ele vai dizer, o sentido da vida se revela a você à medida das qualidades das respostas objetivas que você dá às perguntas que a vida te faz. Vou tentar traduzir isso para ficar mais fácil. Basicamente é o seguinte, Johnny. Todo dia a gente acorda com uma pergunta. Todo dia. Que é o quê? Você colocou hoje, por exemplo, meu despertador tocou. Segunda-feira eu posso acordar um pouquinho mais tarde, eu acordo 6h30. Meu despertador tocou, graças a minha filha dormiu até mais. Então, meu despertador tocou 6h30. Eu tinha me comprometido ontem a acordar às 6h30 da manhã. A pergunta é, vou acordar ou vou dar um tapa na sonequinha? A primeira pergunta que eu tenho que responder. Vou levar a sério o meu compromisso ou vou tirar mais 10 minutinhos de cochilo? E a gente sabe o quanto isso é maléfico, né? A soneca. Então, essa é a primeira pergunta. Depois, vou tomar um café da manhã. Aí você tem uma dieta, você sabe que você tem que comer, sei lá, 2 ovos e uma fatia de pão integral e uma banana. Só que aí você tá com fome, e aí, vai seguir a dieta ou não vai? Vai comer 3 fatias de pão. Entendeu o que eu tô dizendo? E aí você vai no treino.
Aí você vai fazer teu devocional. Vai fazer concentrado ou vai fazer pensando no conto da carochinha? Aí você vai no teu treino, aí são 4 de 12. Aí você faz 3 de 10. Porque você tá com preguiça. Mas todo tempo tá fazendo... A vida tem feito perguntas pra nós, entendeu? Então você vai no seu trabalho, vai chegar no horário, porque você sabe, as pessoas sabem que elas vão chegar atrasadas. Ninguém chega... Assim, não é que ninguém chega atrasado sem querer. Mas é sem querer, é acidente. Mas você sabe a hora que você tem que sair da sua casa pra chegar no teu trabalho no horário. Se tudo correr bem, na maioria dos dias, né? Vai entregar planilha, vai ligar pra um cliente pra fazer a venda... Vai ligar com o coração, com o sorriso no rosto, vai fazer o negócio direito ou não vai? São perguntas que a vida vai fazendo pra gente. E conforme a gente vai dando as melhores respostas a elas, o sentido vai se abrindo pra nós. Vou dar um meu exemplo pessoal. Eu estar aqui hoje, pra mim, é um privilégio, é uma honra estar aqui. Eu creio que, claro, tem uma graça de Deus, a misericórdia dele e um carinho e uma honra da parte de vocês pra mim. Mas eu creio que eu fui tentando dar as melhores respostas à minha vida. Então, fui fazer a faculdade. Poxa, eu me esmerei de estudar. Sabe, assim, por fora. Comprei bastante. Gastei muito dinheiro com livro. Muito dinheiro com curso. Eu tô atendendo muita gente faz muito tempo. Eu tô me esforçando lá. Sim. Faz 5 anos que eu tô na internet batendo sozinho ali, meio que no escuro. Né? Agora, graças a Deus, já entendi muita coisa, mas eu tô ali tentando dar as melhores respostas, entendeu? Eu casei, dando as melhores respostas. As coisas foram acontecendo, por quê? Porque eu fui dando respostas. Sim. Eu vejo que a galera tem um pouco de pressa hoje, de querer ter o sentido da vida agora, mas não vai funcionar assim. Por que não funciona assim? Eu vou fazer uma alegoria aqui do meu professor Francisco Scorsin. Chico é fantástico. Ele fala o seguinte, que a vocação é como se você estivesse num estádio. Tá lotado o estádio. E você tá um barulho. E aí você... Vamos trazer pro nosso contexto. Você tá numa conferência. E tá lotado. E aí você escuta um grito. Ah! Você não sabe quem gritou, você não sabe o que gritou. Mas você sabe que foi mais ou menos por ali. E você começa a caminhar naquela direção. E aí, conforme o tempo vai passando e você vai avançando, você ouve de novo. Só que agora você ouve um pouquinho mais nítido. Você fala, opa, tem uma coisa ali. E você continua. Aí você ouve, não é bem, é pra cá. E você continua caminhando para essa direção. E a hora que vê, quanto mais você vai caminhando, avançando, dando respostas, a vocação vai se revelando a você. Eu, com 8 anos de idade, eu tinha a convicção de que eu ia ser pastor. Com 15, eu queria largar a escola para fazer seminário. E minha mãe, não, você vai fazer faculdade, você tem um emprego antes de fazer pastor e tudo mais. Na época eu achava assim... Você está se levantando contra o meu ministério, né? Mas minha mãe é muito sábia, eu sou grato a ela. Mas se você for ver, eu tinha esse grito. Pastor, cuidar de gente, falar de Deus, falar dessas coisas. Só que eu não fazia ideia que eu ia fazer psicologia. Eu nem sabia o que era. A psicologia eu escolhi sem muito pensar. Eu tinha largado a engenharia, minha mãe falou, o que você vai fazer? Aí eu fui conversar com o pastor na época, ele falou, olha... Daqui 10 anos, o que você se vê fazendo? Aí eu falei, eu me vejo trabalhando na igreja. Ele falou, e o que vai te levar mais para próximo disso? Eu fiquei entre direito, administração e psicologia. Sabe por que eu escolhi psicologia? Porque um anjo apareceu? Não. Porque o Theo Hayashi era formado em psicologia. Né? Não deixou de ser. Eu falei, eu quero fazer o que esse cara faz. Só que eu vejo que, assim, ele nem faz tanto essas coisas de psicologia. Mas na minha cabeça fazia sentido. E eu comecei ali. E as coisas foram acontecendo, eu fui encontrando, e Deus foi colocando pessoas no meu caminho. Né? Encontrei os náufragos, que era o Chico e o Jota. Encontrei várias pessoas que foram abrindo o caminho. E hoje eu tô onde eu tô, não porque eu já sabia lá atrás. Nossa, eu com 8 anos tinha certeza que eu ia ser psicólogo. Não sabia, não fazia ideia. Mas eu fui caminhando. E eu fui tentando dar as melhores respostas. Errei? Muitas vezes, claro. Mas tentando acertar. Tentando buscar. Então eu vejo isso. A vocação atual são essas perguntas que a vida te faz. E tem a vocação, que eu vou dizer que é a vocação pessoal, a vocação mais a nível, assim, personalizada. Que aí eu sei que você ama o senhor Paulo Borges Júnior, que eu sou um Paulette, né? Eu sou demais, eu amo Paulo Borges. Quem não conhece. Não tem como, não dá. Eu sou fascinado, né? Porque eu ouço ele há muito tempo. E ele vai falar, cara, o que é a vocação? Não é um quê, mas um quem. Então, eu vejo isso, que a vocação
minha pessoal é eu me tornar o Leandro que foi criado por Deus. Não esse Leandro que tá hoje, cheio de crack, assim, tudo errado, entendeu? Mas o Leandro original, a criação original de Deus. É isso que é o Leandro Cristo, né? É o Leandro santo, puro, que é o projeto original de Deus. Essa é a minha vocação. Então ela se traduz, claro, em ações no cotidiano, mas às vezes a pessoa quer uma coisa muito grandiosa, às vezes ela tem que arrumar a cama. Ela tem que treinar direitinho, ela tem que estudar, ela tem que trabalhar, chegar no horário, ficar até um pouquinho mais tarde. E eu vejo que a galera hoje tá muito largada, as pessoas não fazem as coisas certas. E na igreja tem que ficar cobrando. Meu, pra mim, era um privilégio trabalhar na igreja. Hoje tem muita gente que tem que ficar... pelo amor de Deus, ajuda a gente lá. Cara, eu sonhava em ajudar. Eu sonhava em fazer essas coisas, entendeu? E não porque eu queria ser pastor, mas porque eu entendia que era uma coisa grandiosa. Porque eu queria fazer isso, eu queria participar, entende? Então, respondendo de maneira muito longa a sua pergunta... muito boa. Eu respondo mais ou menos nesse sentido. Cara, né, que demais. E sabe o que eu achei interessante? Porque me incomoda um pouco essa ideia do meu propósito como um lugar onde eu vou chegar, né? É algo que eu vou fazer lá na frente e aí eu tenho que caminhar para descobrir. E enquanto eu estou descobrindo, parece que eu não tô. Exato. Parece que eu não tô vivendo. Não tenho um propósito hoje. Eu acho que isso explica muito até de uma perda de uma parte importante da juventude, uma desconexão da própria vida, porque parece que eu vou ter um propósito a hora que eu chegar nesse lugar que, agora eu tô fazendo o que de fato eu nasci para fazer. Sim. Como se fosse um lugar onde eu tenho que chegar. E para um adolescente, para um jovem, às vezes até para alguém que... Esses dias eu tava conversando com um jovem, aconselhando, e ele dizendo, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei o que Deus me chamou para fazer. E aí a gente tinha... a gente estava no carro, a gente tinha acabado de parar no posto de gasolina para abastecer. E um senhor veio nos atender ali e nos atendeu muito gentilmente. O frentista colocou a gasolina ali e nos atendeu, cara, com coração, assim, sabe? Quando você percebe aquele cara que tá feliz fazendo aquilo, sabe? Ele tá fazendo o melhor que ele pode. Um senhor, devia ter seus 50, 60 anos ali. E aí eu olhei para o irmão que estava comigo, eu falei, cara, às vezes a gente coloca no propósito um lugar onde a gente vai chegar e não isso que você estava dizendo é a pergunta que a vida está fazendo aqui agora e quais passos eu estou dando hoje na direção de ser o quem certo, né? Sim. Cara, esse cara que acabou de atender a gente, ele tá cumprindo o propósito dele. Muito provavelmente, se você perguntasse pra ele com 18 anos, ele não ia falar que o sonho dele ele era não ia assim, falar, cara, o propósito da minha vida é ser frentista. ser o frentista do posto de gasolina quando eu tiver 50 e tantos anos. Sim. Mas existe um propósito muito maior do que o que eu faço. Cara, esse cara tá sustentando a família dele, ele tá sendo o homem da família dele, o homem da casa dele, ele está respondendo as perguntas que a vida tá fazendo aqui e agora. Eu falei, cara, o que você tem na mão agora? Qual é a pergunta que você tá precisando responder hoje? Você tá na faculdade, cara? Qual é a pergunta que a sua faculdade tá fazendo para você? E aí, faz muito sentido com essa visão que você trouxe, né? Tanto é que quando o paciente chega pra mim, eu já falo assim, você vai fazer... Às vezes eu falo pro cara fazer em casa. Eu falei, você vai fazer um mapa da sua vida. Todos os papéis que você exerce. Filho, pai, tio, líder de não sei o quê, psicólogo. Lista todos os papéis que você tem que fazer hoje. Seja bem sincero, dê uma nota ao seu desempenho para cada um desses papéis. É claro que uma avaliação subjetiva, muitas vezes ela é, assim, né, de maneira ela é meio que tendenciosa seu próprio sentimento, né? Mas de maneira objetiva, você vai, qual que é a minha vocação? Porque eu quero ser tal coisa. Aí você vai no trabalho dele, você pergunta pro patrão dele, o cara não quer contratar um outro que nem ele. Não quero, por quê? Não é tão bom assim. Aí você fala, você espera o quê, entendeu? Você vai chegar lá,
Porque é aquela questão que a excelência, ela é um hábito, né, É. Johnny? Se você não fizer bem agora, o fiel no pouco, entendeu? É E nem tô isso. dizendo de dinheiro, tá? Eu não tô dizendo de fama, dinheiro, poder. Eu não tô dizendo disso, não. Eu tô dizendo assim, no começo. Pô, meu primeiro paciente, entendeu? Pagava R$60 a sessão pra mim. Pagou algumas, depois não tinha mais dinheiro. Falei, não, eu continuo te atendendo, eu preciso de hora. Mas eu dei o meu melhor ali pra atender ele, sabe? Sim. Não vou falar que eu dei o meu melhor em todos os meus pacientes até hoje. Claro, teve dia que eu falhei e tudo mais. Mas assim, no montante, quando eu tô com o meu paciente, quando eu tô com a pessoa ali, eu tô dando o meu melhor, cara. Sim. Eu vou fazer de É a qualquer jeito? Então eu resposta não que eu tô faço. dando pra vida naquele momento. Exatamente. O propósito é qual a resposta que eu Exato. dou hoje para Exato. aquilo que o Senhor está colocando diante de mim. Né? Exatamente. E aí eu tava até esses dias meditando junto com os irmãos na nossa igreja caseira, em aquele texto de 1 Coríntios capítulo 4, versos 1 e 2, em que Paulo tá falando que nós somos despenseiros dos mistérios de Deus e que do dispenseiro o que se espera é fidelidade. E eu acho que tem tudo a ver com isso que você está falando, né? Nós, não é sobre o que a gente está entregando, né? O que pode até mudar, né? Sim. Porque às vezes a gente cria essa ideia, se o propósito é o que eu faço, o que... Ele vai estar sujeito às circunstâncias, né? Eu sou escravo. Eu sou escravo da circunstância. É isso mesmo. E aí, quando, por exemplo, como o Viktor Frankl tá lá num campo de concentração, ele não pode fazer o que ele entende que talvez fosse o propósito dele. Mas não é sobre um que, é sobre um quem. O quem é fidelidade, né? Tanto é que ele tem aquela famosa frase, né? Que de todas, pode-se tirar todas as liberdades humanas, menos uma última, que é a postura, é o como eu vou passar por aquela situação. Então, por exemplo, ele vai falar, olha, a gente nem sempre pode escolher o que nos acontece, mas eu sempre vou poder escolher como eu passo por aquilo que me acontece. E isso é um quem. Isso é um quem, é a postura. É quem eu me Porque a gente vai atender um monte de Deus. paciente, tem muita coisa que a gente pode fazer nada, cara. É isso. Ah, meu pai tá com câncer. Podemos orar. Sim. Deus pode curar, claro. Mas vai curar de alguma maneira, sim, né? Assim, Sim. seja na morte, a gente já Ele viu. Inúmeras formas de curar, inclusive através da ressurreição. Exatamente, perfeito. Mas assim, em vida, do jeito que a gente quer, talvez não. Sim. E aí a gente vai ter que entender que, beleza, então o que eu posso fazer? Cara, eu posso tentar ser o melhor que eu posso ser agora. Que é amar, que é entregar o meu... É fazer o que eu posso fazer. Desde maneiras bem práticas, tipo, acordar um pouquinho mais cedo. Cuidar melhor do meu corpo. Levar uma água gelada pra ele quando ele tá... Pode ser. Entendeu? Mas é fazer o nosso melhor. Cara, que assumir as poderoso nossas responsabilidades, né? O propósito, então, não é o que eu faço, é quem eu me torno. sou. Né? Exatamente. E interessante, porque o nome de Deus revelado a Moisés ali, né? Eu sou. Sim. É tão poderoso pensar nisso, porque depois ele diz pro próprio Moisés, escreve, na verdade, nas tábuas da lei, não use o meu nome em vão. Ou seja, o eu sou é sagrado, né? E só ele que pode, de fato, só quem de fato pode dizer o que as coisas são e quem nós somos, né? Um dia eu tava orando, e aí, sabe aquele dia que você tá com o coração cheio de peso, de dor, de dúvida, perguntando se o Senhor ia fazer, se ele ia dar, falando, Senhor, o Senhor vai dar isso, o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai fazer aquilo, o Senhor vai fazer aquilo outro, o Senhor vai me dar isso, o Senhor vai me dar aquilo. E aí, sabe quando você fecha o olho ali, de repente vem uma voz dentro do coração, assim. E aí eu entendi o Senhor falando comigo assim, meu nome não é eu vou. Meu nome não é eu dou. Meu nome é eu sou. E é sobre isso, cara. É sobre quem ele é e quem nós somos. E a proposta satânica para Jesus lá no Monte das Tentações de alguma forma vincula quem você é àquilo que você está sentindo, que é tá com fome. Se você é o filho de Deus, transforma a pedra em pão. Confirma aí. Segundo, aquilo que você está fazendo, porque lança-te daqui para baixo, faz um espetáculo, torne-se relevante, faz algo relevante, porque se você fizer algo relevante, você prova que você é filho de Deus, ou seja, você será
o que você fizer. Sim. E a terceira é o que você tem. Porque tudo isso eu te darei se você se prostrar e me adorar. E aí, é esse tipo de proposta que tá o tempo todo. As perguntas que a vida tá fazendo para nós são o tempo todo. Você vai definir quem você é pelo que você tá sentindo? Pelo que você tá fazendo? Ou pelo que você tem? Ou é o contrário? Sim. É quem você é que define a forma como você lida com o que você sente. Sim. Vai ter fome, vai ter crises. Uhum. O que você faz ou não, porque, como você estava dizendo, posso fazer, mas a circunstância pode, em algum momento, me impedir de fazer. Aí eu gosto de lembrar do que o Tim Keller dizia, né? Que a nossa felicidade não pode depender de algo que a gente possa perder. Sim. Porque eu posso perder o quê? Lógico. Eu faço. Mas Sim. eu não posso perder quem eu sou Sim. em Deus. Ainda que eu perca o que tenho, perca o que faço e perca até o sentimento, Uhum. eu posso continuar sendo quem eu sou e cumprir o meu propósito, né? O Viktor Frankl, ele conta a história, esqueci o nome do cara que ele cita, mas é um cara que sofreu um acidente e ficou tetraplégico. E ele, mesmo tetraplégico, ele decidiu fazer psicologia, isso há muitos anos atrás, então você imagina a dificuldade, né? Participava por telefone, uma doideira. E ele falava o seguinte: quebrei o meu corpo, mas não o meu espírito. Ou seja, ele continuou sendo quem ele era. É. Ele nunca deixou de ser. Mesmo com o corpo agora tetraplégico, com todas as limitações. E isso é muito forte. Isso é muito desafiador. Entende? Então, eu vejo dessa maneira, assim, de tipo... E a gente tange também o assunto que, pra mim, eu tenho uma teoria, e até hoje conversei já com o Luiz Henrique, porque eu vejo o Franco, eu vejo que ele tá falando muito de identidade. Uhum. De quem nós somos. E é o que você disse, né, Johnny? Você tá fazendo pra ser ou você faz porque você é? Porque o Paulo Borges fala isso, né? A nossa identidade tem que... Jesus tem que estar antes. É. A revelação de quem nós somos é antes. Tanto é que você citou as tentações de Jesus, mas 40 dias antes ele recebeu uma confirmação de identidade. Não que ele não soubesse, ele já sabia, claro. Mas é para nos mostrar, nos ensinar. É para que o mundo soubesse, né? Que o mundo soubesse, perfeitamente. Ele fala, tu és meu filho amado. Aí a partir dessa afirmação, ele vai lá, agora ele passa por essas tentações. E as tentações você vai fazer pra ser, né? Aí tem tudo isso, tem vários símbolos ali naquela brincadeira. Mas é essa questão da identidade. É por isso que eu vejo assim, eu falo, cara, ansiedade é problema de identidade. Depressão, problema de identidade. E o que é identidade? É quem eu sou, na verdade, é quem eu acredito que eu sou, quem eu acredito que Deus é e quem eu acredito que os outros acreditam que eu sou. Sim. Eu falo que identidade é isso. Tá conectado com isso. Porque... e aí tem o que o Eric Johnson traz, né? Ele fundamentos para cuidar da alma. Aconselhamento cristão maravilhoso. Gênio absoluto. Gênio. Craque da bola. Fica aí mais uma literatura mas esse indicada, aí, tratadão você assim, vai querer, maravilhoso. Vai correr atrás. Mas ele fala do centro psicológico real e o ideal. Uhum. Eu vejo que existe o ideal, que é a nossa identidade em Cristo. E o real é aquilo que eu acredito. Então, e há uma incongruência muitas vezes, e as maiorias dos nossos problemas é nessa questão, se não todos eles, são nessa questão de incongruência. Claro, eu tô tirando aqui a parte química, biológica, porque beleza, e eu não... pode ter ser psicossomático? Pode ser, mas assim, pô, sei lá, o cara não comeu ferro o suficiente, tá anêmico, ele tá depressivo, é uma identidade? É forçar, eu não gosto muito de forçar essa barra. Mas pra mim é tudo isso, entendeu? Então, tanto é que a gente tá falando de pornografia. Identidade. Masculinidade. Identidade. Sim. Todos os nossos problemas são... Tudo tem a ver com quem eu sou. Sim. O eu sou. Eu falo, por exemplo, Eva, quando pecou, o pecado não foi comer do fruto. Também foi. Mas foi porque a serpente falou, o dia que você fizer isso aqui, você vai ser como Deus. Mas ela já não era. Uhum. Se ela tivesse... A imagem. Exatamente. Ela falou, não, mas peraí. Eu já sou? Então já não precisa fazer mais nada. Sim. Tá entendendo? Então, é sempre essa brincadeira. Quando você tá tentando afirmar quem você é através do que você faz, é lógico. O professor, o Aristóteles, eu acho, ou São Tomás de Aquino, ele fala que os nossos hábitos formam em nós uma espécie de segunda natureza. Sim.
Então é óbvio que Acho os que é nossos... Aristóteles, né? Acho que é. Acho que é. Ele vai falar disso. E aí ele vai... Eu acho que... Que pode anular a primeira. Que pode anular primeiro, é óbvio. Não tem jeito. A brincadeira é... Infelizmente, temos grande parte de responsabilidade em quem nós nos tornamos, né? Então temos essa... Cara, Tem isso. e que profundo é essa... A gente falou de Jesus sendo tentado e agora Adão e Eva sendo tentados, né? Sim. E em ambos o assunto é identidade, porque quando a serpente propõe para Eva a tentação naquele momento, é distorcer quem Deus é. Sim. Porque a falsa falta Sim. que a serpente está pressupondo ali, ó, você não pode comer tudo, ou seja, tá faltando alguma coisa em você, é na realidade uma ideia mentirosa sobre quem Deus é. Sim. Porque é um Deus que não te deu tudo o que você precisava. Então, a falsa ideia de Deus, ou seja, um falso eu sou, gerou em Eva e no Adão um falso eu sou também. É isso mesmo. E aí essa identidade de Deus distorcida distorceu a identidade. Mas é claro. É aí que existe todo tipo de adoecimento. Todo tipo de adoecimento do mundo que decorre do pecado vem dessa distorção da identidade de Deus e da gente e do que o outro pensa da gente. Porque aí eles começam a se esconder um do outro. Aí você começa a se preocupar. E agora seu juiz... Agora você vai se preocupar com o juiz dos outros. Né? O ego transformado do Keller fala disso, né? Ele cita Coríntios e tudo mais. Mas assim, essa quebra é muito interessante porque Eva se sente no direito de adicionar ordens ao que Deus diz, né? Então tem uma falta. E essa questão é, como é que eu sei, como é que eu tenho autoconhecimento? Como é que eu sei quem eu sou? Eu tenho que olhar para quem é. Para Jesus, para Cristo. Porque isso vai dar a sensação nossa de real entendimento. Por quê? Porque a gente cai a nossa consciência é elevada. Isaías, quando olhou a Deus, falou: ai de mim, sou um homem de lábios. Ele entende, meu Deus, eu tenho esse problema. E automaticamente, quando você cai em si, ele confessa o pecado, vem o anjo com a tenaz, toca, ele é curado, e aí o que acontece logo depois? Ele é direcionado, comissionado. Quem há de ir por nós? Eis-me aqui. Pedro, ao encontrar Jesus na pesca maravilhosa, ele encontra Jesus, ele vê a glória do Messias, ele cai prostrado e fala: afasta-se de mim porque eu sou um pecador. Ele não confessou um pecado, ele confessou a sua condição de pecador. É um quem. É isso. E aí Jesus fala: vou te perdoar, tá lá. Vou te fazer o quê? Um pescador já dá um direcionamento. Então, Jesus, eu vejo que Jesus trabalha com isso. Entenda a sua limitação ao me olhar, mas também já vou te comissionar. Por quê? Porque você não precisa estar pronto. Você só precisa estar preparado, só precisa estar certo de quem você é e de quem eu sou. Porque você sabe quem eu sou. Tá resolvido, cara. Porque Deus é bom. O irmão Lawrence, naquele livro da Praticando a Presença, que ele fala, olha, se nós sabemos que Deus é um pai bom, então nós temos que aceitar com a mesma indiferença o doce e o amargo, porque a gente sabe que tudo que ele der pra nós é bom. Isso é pesadíssimo, isso é muito difícil de ser feito. Ou seja, você pode ter um filho, a minha filha tem 2 anos. Eu tenho um grande amigo meu que descobriu que o filhinho dele, de 4 anos, 3 anos e pouco, tinha 2 tumores no cérebro. E como é que eu vou falar isso? Você tem que aceitar o amargo de Deus aí, porque Deus é um pai bom. É difícil pra caramba. Mas eu preciso confiar que Deus é um pai bom. E não interessa o que me aconteça. Porque as circunstâncias eu não posso escolher. Mas quem eu vou ser nessas circunstâncias, eu posso decidir a partir da liberdade que é conquistada em Cristo. Eu posso olhar pra Ele e me manter firme. Porque Ele é. Ele é o ser em ato puro, né? Não há sombra de variação. Nós não somos ainda, nós estamos. A gente é ato e potência, né? A gente ainda tem como mudar. Deus nos livre, mas a gente pode a partir de hoje decidir trair a nossa esposa e enfiar tudo no nariz, fazer tudo errado. A gente pode ainda, e aí a gente vai determinar quem nós somos, porque o ponto final é quando a gente morre. Acabou, aí, a partir daqui a gente não pode fazer mais nada. Morreu, ponto final, acabou. Não tem mais escolha a partir dali. Mas até lá, assim como o ladrão na cruz, eu ainda posso me encontrar com Cristo, me arrepender e tudo ser redimido. Isso é maravilhoso, esperançoso, mas eu não quero viver assim. Eu quero viver trazendo o máximo que eu posso ser
da minha versão original. É isso que eu quero. Qual que é o máximo? Cara, tudo que eu tenho nas minhas mãos, eu vou fazer da melhor maneira. Da melhor, assumir todas as responsabilidades. Tudo que é me dado, eu vou assumir. Tudo. Quais são as circunstâncias que eu sou colocado? Hoje, há um mês e pouco atrás, a circunstância é assumir a juventude da minha igreja. Desafiador. Demais. Pensando em negócio, não era o momento ideal pra mim. Porque as coisas estão indo bem. Minha agenda tá lotando. Tô começando a desafogar de várias coisas que eu tava passando. E agora eu vou ter que dividir a minha atenção a uma coisa que exige muito. Porque do jeito que eu quero fazer, vai me exigir quase tudo. E eu não vou ganhar nada pra isso. E nem quero, tá? Pastores, não tô dando uma indireta, pelo amor de Deus. Mas assim, eu sei que vai dividir. Mas é meu propósito. Por quê? Porque a circunstância, a vida me fez uma pergunta. Vai assumir agora? Eu podia dizer não. Talvez nem seria um pecado. Aí que tá. Eu detesto essa visão. É pecado ou não é? Sim. Que é o jeitinho brasileiro. Sabe aquela pergunta do adolescente? Até onde eu posso pôr a mão na minha namorada que não é pecado, sabe? Tipo assim, posso ouvir música do mundo? Não, não pode. Mas essa música do U2 fala de Deus, eu posso? Aí fica tentando achar o limite do mínimo esforço pra não perder o céu. É basicamente essa mentalidade. E eu detesto essa visão. A minha visão é, eu quero fazer o que é certo. O que Deus tem pra mim? Eu vou fazer. É isso, eu vou fazer o meu melhor. Erro pra caramba. Muito. Tô devendo. Muitas áreas da minha vida. Eu sei que eu deveria ser melhor em várias áreas da minha vida. Mas eu vou me esforçar pra fazer o meu melhor dentro daquilo que eu posso. Então, eu tava numa pegada de produzir conteúdo pra caramba. Tal. Eu não tô conseguindo, não tô dando mais conta. Não tô dando conta. Mas eu entendi, eu falei, Deus, eu não tenho. O Senhor me ajuda. Porque eu sei que se eu parar de produzir conteúdo, vai parar de vir paciente. Se parar de vir paciente, eu sou a renda principal da minha casa. Minha esposa trabalha e tal, mas eu que pago a maioria das coisas. Johnny, agosto, esse mês que a gente tá gravando agora, se você olhar minha agenda hoje, eu não tenho um horário essa semana. E não é porque eu gravei, eu não nem... Você vê, as últimas 3 semanas eu quase não postei conteúdo. Porque eu não tô dando conta. Mas Deus tá mandando um monte de gente. É paciente saindo do ladrão. Paciente é o meu insumo, vamos assim dizer. Deus tá cuidando. E eu falei isso pra Deus. O Senhor me chamou pro ministério. O Senhor sabe que eu tenho conta pra pagar. Eu vou caminhar pra onde você quer. Mas paga meus boletos. Eu sei que o Senhor vai pagar. Me ajuda aí. E aí eu mandei isso pro amigo meu. Aí ele falou, cara, aqui também tá assim. Desencanei. Que começo desse ano eu fiz isso. Eu falei pra minha esposa, falei, amor, pode falar? Eu não vou fazer mais planilha de contabilidade, não. Aí ela, não? Eu falei, não. Por quê? Porque me faz mal. Eu fico olhando aquilo, fico desesperado, fico começar a olhar os números. Eu falei, eu vou fazer um acordo com Deus. Eu vou fazer a minha parte. Vou fazer a minha parte. Produzir meu conteúdo, fazer tudo certinho, estudar, me dedicar. E aí, eu vou pagar as contas, entendeu? Claro que eu não vou esbanjar, não é assim também. Não tô falando, sobre negligência. Não é sobre negligência e imprudência. É olhar pra ele. É olhar pra ele. E cara, desde que eu desencanei, meu coração ficou em paz. O coração da minha esposa ficou em paz. 2 anos passando perrengue, ficamos em paz. A paz reinou no meu lar. E as coisas começaram a acontecer. E tem várias coisas assim, tipo... Eu tinha um dinheirinho guardado assim, consegui guardar 4 mil reais. Não é nada, 4 mil reais. Sim, não é nada. Aí a coisa tava apertada mês passado. Eu falei, Deus, eu não queria mexer nesse dinheiro, me ajuda aí. Cara, do nada entrou um paciente que quis pagar 6 meses adiantado. Quem que faz isso? Sabe assim? Não faz sentido isso. Entendeu? E veio. Eu sei que teoricamente eu mexi no dinheiro, porque tava... Mas o ponto é, eu pedi a Deus, 2 dias depois, apareceu um cara, tá aqui, quero pagar 12 sessões adiantadas. Eu falei, caramba, não precisei mexer nesse dinheiro. Foi esse meu pedido. Talvez eu tenha pedido assim, Deus, eu queria dobrar dinheiro, aí seria melhor. Mas eu vejo Deus cuidando nessas pequenininhas coisas, sabe? Assim, de coisas assim, Deus faz essas coisas, sabe? Sim. E falo isso porque eu acho que uma das maiores crises aí, indo pra masculinidade, né? Essa questão de sustentar o lar, eu vejo muito homem inseguro. Será que eu vou dar conta? Será que eu... Direto me fazem essa pergunta. Eu vou casar agora, tô desesperado, não sei se eu vou dar conta. Cara, eu falo, olha... Você vai. Você vai dar conta. Se você fizer o seu melhor, tiver o coração guardado por Deus, não é que você vai dar conta. É que casamento é projeto de Deus. Então vai funcionar.
É a ideia dele. É a ideia dele. Ele é o autor e o consumador, né? Se dinheiro for um problema, talvez não seja dele a situação, entendeu? Tipo, é isso, pode ver, coisas. Eu não sei como funciona, mas, pô, quando o Jesus Cop foi abrir a igreja lá, pô, provavelmente não tinha todo o dinheiro. Quase certeza, porque geralmente é assim nunca funciona. tem, né? Mas Deus falou, vai lá. Aí você fala assim, pô, mas falta R$200 mil. Pode ir. Aí você vai indo, as coisas vão acontecendo. Por quê? Porque com Abraão foi assim, ó, sai da terra, que eu vou te mostrar onde você vai. Porque se a gente tem todas as certezas, não é vive por fé mais. É verdade. Eu vejo isso, as pessoas estão tão materialistas hoje, a cultura material entrou... É condicionando o ser ao ter, né? Condicionando o ser ao ter. E esquece quem é o nosso pai. O ser vem antes do ter, né? E se eu sou filho de Deus, e Deus é um pai bom, acabou. E o ser, quem eu sou, depende de saber quem ele é, né? Quem ele é, lógico. Porque como é que eu vou ser bom sem saber quem Deus é? Como é que eu vou fazer qualquer coisa sem nenhuma revelação de Deus? Não tem como. Não tem como. Primeiro vem um encontro com ele. E aí, é a imagem certa de quem ele é, que é o fiel, que até é o fiel. Paulo fala muito, né? Essa imagem eterna no agora, é o fiel. Exato. Inclusive, o podcast dele aqui falando de perdão. Até agora eu tô tentando entender. É muito engraçado ver sua cara tentando acompanhar ele. A Nazaré, assim, fazendo os cálculos. Repete, Paulo. Cara, isso aí deu 2 páginas de anotação. É um absurdo isso daí. É absurdo. Tem gente que fala assim, fala a verdade. Você não entendeu até agora um monte de coisa. Coitado, já assisti 8 vezes. Ao vivo não dá. Eu fui lá na casa de situações dele lá, 3 dias com ele. Um abraço, Paulo. Amamos você aqui, viu? Demais. Obrigado. Sempre vou agradecer ele, toda vez que tiver oportunidade. Benção demais. Mas é isso, é engraçado isso daí. E é isso, né? Essa visão do fiel que me mostra no que eu estou sendo infiel, no que eu ainda não sou quem fui feito para ser, né? Aí você estava falando sobre o real, o ideal. E aí eu acho que quem explica muito isso, assim, uma imagem bíblica que me mostra esse real, esse ideal. E até o personagem criado é Jacó, por exemplo, né? Porque Jacó, diante de Deus ali, é o real. A hora que o Senhor pergunta pra ele, qual o seu nome? Ou seja, a identidade. Aí ele assume, cara, eu sou Jacó. Ele confessa, ele cai diante... E literalmente, ele cai machucado ali, né? Só que ele já tinha tentado ser um personagem. Pra ser abençoado, porque na cabeça dele, bênção é o que eu tenho. Sim. Bênção é... eu dependo dos outros. Eu dependo do ter, a primogenitura. Sim. Então, ele criou um personagem. E aí, qual era o personagem dele? O real era Jacó. O personagem, o imaginário, a persona que ele criou foi o Isaú. Só que o real, o ideal, quem Deus tinha para ele, era Israel. Não era nem Esaú, nem Jacó. É quem você foi feito para ser, quem você é em Deus. E aí o Senhor revela para ele, ó. Agora que você reconheceu quem eu sou, porque você me viu aqui, você esteve comigo e você reconheceu quem você é, agora você está pronto para receber essa missão, agora você está pronto para receber essa identidade, né? É muito forte isso. O Israel é um príncipe valente, né? E aí eu queria entrar dentro dessa temática mesmo da masculinidade, desse Israel, desse homem que assume o seu papel, porque a gente está falando que propósito, então a gente começou falando de logoterapia, falando de sentido, propósito, como isso tem tudo a ver com saúde, tem tudo a ver com uma mente saudável. Aí a gente caminhou na direção de entender que propósito tem tudo a ver, sentido tem tudo a ver com identidade. Sim. E dentro dessa ideia de identidade, quando Deus cria o homem, eu acho interessante isso, né? Porque ali em Gênesis 1:27, ele já está revelando o propósito da humanidade. Criou Deus, o homem, conforme a sua imagem, sua semelhança. Então, o propósito é espelhar, é revelar a imagem de Deus para o mundo. E o mandato cultural do governo. Governo é ser uma imagem de Deus. Então, aí tá governo, aí tá ser alguém que é fiel
na imagem que revela de Deus, porque se Deus é bom, eu sou uma imagem dele, eu fui criado para ser uma expressão da imagem dele, então eu tenho que revelar essa bondade, esse governo, esse cuidado. Se ele é pai, eu tenho que revelar essa identidade de filho. Só que ele faz um adendo ainda, macho e fêmea. Então, dentro da ontologia, da antropologia bíblica, tem masculinidade e feminilidade. E a gente se distanciar disso nos quebra, nos adoece, nos faz viver uma vida sem sentido quando a gente se afasta dessa ideia de masculinidade, né? O que você acha que tá errado na masculinidade hoje? Por que Deus te levou para esse lugar de falar sobre masculinidade? Cara, assim, por que eu cheguei nesse lugar? Eu sempre fiquei buscando o que Deus queria que eu falasse. E aí eu até comentei, né, que o propósito é se revelando a você. E eu nunca pensei que eu ia voltar para esse assunto, até porque é um assunto que gera muitas desavenças e muitas confusões nesse meio tempo. E eu acho que assim, eu tava procurando o que Deus queria que eu falasse. Aí eu lembro que eu comecei a atender, e eu fui muito tempo na minha vida viciado em pornografia. E eu consegui achar o caminho, com a graça de Deus, pra fora disso. E eu falo que a última pá de cal foi propósito. Foi quando eu entendi o meu sentido. Entendi que se eu continuar preso nisso, é como se eu estivesse tentando navegar, mas tem um furo no barco. Eu não vou chegar. Eu não vou ser quem eu preciso ser. Então o ponto nem é porque... É claro que eu vou desagradar Jesus, claro que eu me afasto de Cristo, mas eu vou deixar de ser quem Ele me criou. E aí eu vou chegar no último dia, eu vou entregar os talentos lá. Aí Deus falou, mas eu te dei 10. Você tá me entregando 15. Então, Deus, os 5 a mais faltou porque eu amava demais o pornô. Eu não quero fazer isso. Eu não quero. Além disso, eu não quero olhar um paciente na minha frente, eu não quero olhar quando eu for ministrar numa igreja, quando eu for palestrar, quando eu for fazer a minha terapia em grupo lá, que eu chamo de Sociedade Finéias e tal, eu não quero olhar pra eles e não ter a autoridade pra olhar e falar, cara, eu já estive aí, eu sei o que é e eu já saí. Tem como, eu venci. Eu não quero olhar meu adolescente, meu jovem na minha igreja e ficar acuado diante dele, com medo, e não poder admoestar ele, não poder cuidar dele, não bater nele necessariamente. Às vezes sim, claro, né? Mas não chegar nele e falar, cara, vamos, olha pra mim, eu consegui, eu não sou melhor do que você. Então, eu vejo nisso. Então, isso foi trazendo. Aí eu comecei a atender muita gente. Aí começou a vir só demanda de pornografia e sexualidade. Pornografia e sexualidade. Cara, eu preciso dar um jeito nisso. Porque eu preciso aprender sobre isso. Aprender mais sobre isso. Aí eu comecei a ler, estudar. Aí uma das minhas fontes ali foi o pastor Harley, o de rock, ele é muito bom. E eu pedi pra ele, no comecinho, a gente começou a conversar. Ele era grandão, assim, não tinha nem 4 mil seguidores. Ele trocou ideia comigo, eu fiquei mó felizão. Eu falei, me dá uma indicação de livros aí. Ele passou uma lista de livros de sexualidade pra eu ler. Aí eu li, aí depois que eu fui conhecer o Hiker, Andréa Vargas, aí eu vi eles falando as coisas, falei, cara, eles leram isso nos livros que eu já li, entendeu? Então foi muito legal ver ali já mais sintetizado, uma pessoa falando daquilo, que ler um livro é diferente, não tem jeito. Mas aquelas verdades encarnadas em alguém, porque eles se tornaram o quem que eles nasceram pra ser. É nítido isso. Você vê a Andréa, onde ela vai, ela fala disso com uma naturalidade. Sim. É impressionante. Sai no suor dela um monte de coisa de sexualidade. É impressionante, é fantástico. E ela fala de identidade também, tá tudo conectado. Então, foi isso. Aí um dia eu cheguei pra minha cunhada, na época eles eram os líderes de... Falei, cara, a gente precisa falar sobre isso na igreja. Tá muita demanda, tenho certeza que lá tá um monte de gente lá se perdido nisso. A minha ideia era, vou falar pra ela, até dei 2 livros pra ela ler, falei, lê esses livros e vai dar certo. Aí ela falou assim, tá bom, daqui 2 meses você pode dar uma palestra sobre isso? Aí eu falei, não era essa a ideia, né? Não era bem isso. Mas tá bom, missão dada, missão cumprida, né? Vambora. E, cara, eu lembro que eu fiquei, assim, horas e horas no Canva, que a maior habilidade de designer é Canva, né? Tá pronto, né? Então não tem muito segredo. E fiquei lá, cara, lendo, estudando, comprei curso, li e tal, não sei o quê. E montei uma primeira palestra, uma primeira coisa. E dei, nesse dia. E aí, eu lembro que foi muito bom. E eu falei, caramba, legal, interessante. Eu falo bem disso. Por quê? Porque é uma ferida, né? Das nossas feridas saíram cura, não tem jeito. Aí eu falei, caramba, que interessante.
Porque é um lugar onde eu tô muito inseguro, onde eu sou fraco. É onde Deus revela a tua glória. Não tem jeito, cara. É ali, né? E aí, passou um tempo, meu sogro é o pastor da igreja. Aí ele falou assim, olha, vai ter um congresso de homens, você pode falar lá de pornografia? Eu falei, puxa, claro, me senti super honrado, né? Achando que ia ter 150, 200 homens, tinha 900 homens. Aí eu falei, eita, pega. Aí eu falei lá, eu lembro que eu abri com aquele provérbios que fala, você acha que dá pra você pegar a bola de fogo no peito e não se queimar? Aí eu falei, pra não brincar com essas coisas, né? 900 homens. E daí começaram vários convites pra eu falar sobre isso. Eu falei, opa, tem alguma coisa aqui. Mas eu não queria falar no Instagram ainda, porque quando você começa a falar disso, começa a vir só uns casos cabeludos, né? De crime, de coisas pesadíssimas. Eu falei, cara, não quero. E não falava. Até um ponto que eu vi que não dava mais, eu tinha que falar, porque começou a vir muito assim, Deus foi mandando os pacientes pra nós. Você sabe como é que é, quando Deus quer falar um tema, ele começa a mandar um monte de paciente que esse tema, assim. Pra mim, Deus usa muito paciente pra falar comigo. E eu comecei a me preparar cada vez mais, estudar cada vez mais, eu comprava curso, lia material, estudava, pensava, e Deus foi dando vários caminhos ali pra eu trabalhar. Eu fui entendendo várias coisas. E aí, eu comecei a trabalhar nesse aspecto. E aí, nesse ano, eu criei a coragem falei, cara, eu tinha gravado um curso que se chamava Pare de Lutar contra o Pornô e Vença de uma Vez. Que a minha proposta era, e eu via isso que era um dos erros da minha vida, que é a minha linha narrativa, meu eixo narrativo da minha vida era um viciado em pornografia tentando vencer. E aí eu entendi de Deus que se eu conto a minha história a partir disso, eu tô escravo dessa narrativa. Que é aquela história, Johnny, se eu falar pra você assim, não pense em elefantes. Sim. Você vai pensar no quê? Então, se minha vida é não pensar e não consumir pornografia, a minha vida vai estar escrava do quê? Da pornografia. E o que é um mal? O mal é um não ser, é a ausência do bem. Então, a minha proposta era, para de lutar contra isso e começa a fazer o bem. Começa a assumir as suas responsabilidades como homem, como filho de Deus, como pai, como marido, como líder e tudo mais. Por quê? Porque não é sobre um não fazer. Não é sobre um não fazer. Ser. E eu falo isso pra todos eles. Eu falo, cara, Deus te chamou pra muito além de não pecar. Não pecar faz parte e nem é uma grande preocupação, assim, no fim das contas. Sim. Vai ser natural até. É natural. Por quê? Porque se eu tô fazendo o que é bom... sai de dentro de você. Eu não vou ter tempo pra fazer o que é ruim. Eu não vou ter tempo. Como é que eu vou fazer o que é ruim se eu tô fazendo o que é bom? Sim. Tanto é que Filipenses fala, portanto, ocupe a vossa cabeça com aquilo que é bom, de que seja digno de honra, né? Isso ocupe o vosso pensamento. E Paulo diz também, né? De nada adianta dizer não toque, não prove, não manuseie. Porque não é sobre o que você não toca, não prova, não manuseia. É sobre quem você e outra coisa. Exatamente. E Jesus era assim, Jesus tocava no leproso, ele ficava de lepra? Não. Sim, porque não é o que faz. Ele não ficava impuro nunca. Por quê? Porque ele é puro. Quem ele é, no fim das contas. E aí a vida foi se revelando. Aí eu criei esse grupo, que eu chamei de Sociedade Finéias, por causa do personagem Finéias da Bíblia, que é um dos meus personagens favoritos. Que, pô, o cara simplesmente impediu uma praga no meio da brincadeira lá. Viu um cara passando na frente dele, né, com uma amonita. Aí ele fala, não é possível que esse cara, esse desgramento vai fazer isso na minha frente não. Pega uma lança e atravessa os dois, cara. E eu falo, a mentalidade nossa é impedir o que é mal. Não é só não fazer o que é mal. Mas a gente tem que impedir. É nossa responsabilidade. Claro que a gente não vai empalar ninguém, né? Não pode mais fazer isso. Acabou. Deus tirou esse direito de nós. Infelizmente. Talvez, não sei. Vamos pensar. Uma discussão. Brincadeira. Mas assim... Mas é essa mentalidade de tipo, cara... Eu tô aqui, não é pra eu ficar assim, com um franguinho molhado, sabe? Ai, caí hoje. Ai, caí. Ai. Eu sempre falo isso pra um paciente meu, que é um paciente muito engraçado. Tudo que é de curso, ele compra, cara. Tudo. Tudo do Disascope comprou, vai em tudo. Ele foi na luta de todo homem e tal. E eu lembro que eu comecei a conversar com ele, e na primeira sessão eu entendi. Aí eu falei pra ele assim, eu não vou te dar um método pra sair disso. Aí ele falou, não, eu não vou te dar. Aí ele falou, por quê? Porque o que você mais quer é um método. Se achar esse método e conseguir sair, você vai se orgulhar ainda mais, que o teu problema não é pornografia. O que você quer é você ter todo o controle da sua vida. Então, se eu te dar um método, você dominar a pornografia, eu tô te matando. Pior coisa, talvez a melhor coisa seja deixar você preso nisso aí, até seu coração se entregar a Cristo. Entende o que eu tô dizendo? Sim. É que é difícil, não sei nem se
Pessoal, Não, teólogos. entendendo, né? Isso aqui te coloca aos pés de Jesus e você precisa ser tratado do seu coração. Sabe por O quê? problema maior é o que tá lá no coração. O John Owen fala isso no livro Tentação e Mortificação do Pecado. Ele fala, não adianta lutar contra um pecado. É contra todo o pecado. Por quê? Porque geralmente viciado em pornografia, por que ele quer vencer a pornografia? Porque faz mal pra ele. Não é porque é mal. Não é porque entristece Deus. É porque faz mal pra ele, porque desconecta ele da esposa, porque deixa ele isso, ele se sente culpado. Que prejudica ele. Ou seja, é egoísmo. Até a tentativa de mudar é um egoísmo. Ele tá tentando. Né? Exatamente. E se ele consegue, ele se torna o maior dos orgulhosos. Aí olha vai ser os outros que não conseguiram de cima pra baixo. E aí vira um fariseu. Olha lá, que pecador. Exatamente. Então, às vezes, o John ele fala isso. Deus usa o pecado pra tratar o coração. É difícil afirmar isso. Quando eu li, eu não sei se eu concordo até hoje, na verdade. Sim. Mas é interessante. E é uma forma de diagnosticar o coração, porque Jesus diz de onde procede o adultério. Exatamente. É do seu coração, né? E aquela questão que Davi não deixou de ser ungido e santo depois do pecado que ele cometeu. Ele continuou escrevendo salmo, ele continuou fazendo um monte de coisa. Claro, depois que ele se arrependeu. Mas faz parte da nossa jornada. E é necessário que haja. E eu lembro disso, que a gente precisa de uma quebra da autoimagem nossa. Eu nasci em igreja, cara. Eu sou a terceira geração da minha família na igreja. Eu achava que eu era a quarta pessoa da Trindade, com 19, 18 anos. Eu não vou pecar. Eu tenho pornografia, mas assim, também não é nada demais. Eu não tô pegando ninguém, não tô usando droga, não tô bebendo, não tô fumando, não roubo. É só isso, mas isso aí tudo bem, não é nada demais. Não fere ninguém. E aí eu tive que passar por um processo de olhar pra mim e entender que eu era um pecador maldito também. Eu precisava entender isso. É o que o Paul Tournier vai falar ali no livro Culpa e Graça. Você precisa ter a consciência da tua culpa. Ao mesmo tempo, você precisa ter a consciência da graça de Cristo. Por quê? Porque é isso, porque você precisa compreender. E sabe como que Deus me resgatou? Sem uma coisa, você não tem a outra. Não tem outra, porque aquele que muito foi perdoado, muito ama. Só que se eu não sei quanto fui perdoado, não vou amar Jesus. E eu só vou saber quanto fui perdoado sabendo o tamanho da minha dívida. O tamanho da minha dívida, exatamente. O C.S. Lewis, ele fala isso. Um cristão maduro, ele tem que ter as narinas no quarto fundo ali, sentindo o esgoto da sua própria alma. Ao mesmo tempo, ele tem que vislumbrar a glória de Cristo. E é isso, assim, a gente precisa entender isso. E eu acho que uma das coisas que eu sempre trabalho com eles é isso. Eu falo, cara, o seu problema não é pornografia. Isso é um dos seus problemas. É muito maior que isso. A gente volta pra identidade e sentido. Exatamente. E eu vejo, Johnny, que infelizmente o evangelho pregado hoje tá muito raso e distorcido, cara. Eu entendo muito que eu preciso explicar pra ele o beabá do evangelho. Porque ele chega lá achando que ele tem que conquistar a salvação. Ó, Gálatas insensatos, começaram no espírito, agora estão na carne. Eu vejo isso e falo, cara, meu Deus do céu, mas é básico. Entende? Mas não tem sido isso. Então, eu até brinco com um amigo meu psicólogo. Falo, cara, a nossa profissão só existe porque a igreja deixou. Porque se a igreja não tivesse deixado, tivéssemos bons pastores ou padres, bons pais e bons líderes, bons amigos, não teria psicólogo. O problema é que a gente não tem mais nada. Quase nada. Tô generalizando. Claro que existe pastor bom pra caramba por aí. Mas infelizmente, a gente vê, cara. E você entra nisso, entendeu? Então eu comecei a ver isso. E aí Deus foi me trazendo. Aí eu comecei a fazer 10 encontros com esses homens. E eu vi o negócio começando a acontecer. E aí até deixei quieto o pai. Eu falei, cara, eu não sei se isso aí funciona, cara. Sinceramente, eu acho que vende, eu acho que eu ganharia dinheiro, mas eu não sei se eu transformaria pessoas. Não sei. Eu tenho uma dúvida. Eu acho que os homens precisavam desse lugar. Os homens precisavam encontrar uns com os outros ali. E falar. André Vargas fala isso. O maior inimigo do pecado sexual é o segredo. Ela brinca que o segundo é contar pra pessoa errada. É muito bom. Mas é essa ideia. Então eu falei, cara, eu preciso formar esse grupo. Eu comecei a fazer esse grupo com 10 homens. Tal. Eu fui testando, o negócio foi dando muito certo. A gente foi construindo e eu vi que a demanda não era só pornografia. A demanda era da masculinidade, da virtude da fortaleza. Os homens estão fracos hoje. Por quê? Porque o problema, a pornografia, ela na verdade é um alívio à pressão. O homem não aguenta mais sofrer a pressão. O homem não aguenta mais tomar pancada. Ele já quer o alívio, ele já quer o... Porque a gente foi treinado assim. Sim. Né? A gente foi treinado. Então a gente precisa do alívio o tempo todo. Então o homem precisa desenvolver fortaleza.
que é a disponibilidade, a disposição por sofrer por amor a uma causa ou a uma pessoa. Que é uma das coisas que dá sentido à vida, que o Viktor Frankl fala, amar uma causa, uma pessoa. Então, eu vi isso acontecer, sabe, Johnny? E aí comecei a trabalhar com os homens, eu vi começar a dar frutos isso. Então, a pornografia masculina, ela tem a ver com a distorção de identidade, tem a ver com a distorção de uma virtude, que é a virtude da fortaleza. Sim, que é a capacidade de suportar por amor, suportar pressão. Eu vi isso acontecer, eu vi isso comigo, e eu vejo isso acontecer. E você vê que até trabalho com eles um texto do Roberto Marquezine, que é um cara fantástico. Depois posso até te mandar esse texto, é fantástico. Psicologia do Homem Fraco. É fantástico esse texto. Sim. E ele fala sobre isso, a virtude da fortaleza. E aí, pensando nisso, a gente está trabalhando agora para fazer isso de uma maneira muito mais eficiente e eficaz, para transformar isso numa mentoria em grupo, ao vivo ainda, até onde Deus me permitir. Porque eu preciso ganhar dinheiro? Preciso para as minhas coisas. Mas eu não vou me dar satisfeito. Eu posso vender 1 milhão de cursos, mas se eu não transformar a vida das pessoas, pelo menos da maioria delas, que estão interessadas, porque tem 10 ali, mas eu sei que nem todos vão querer. Assim como na igreja você prega, sabe que nem todos vão se alimentar, infelizmente. Mas eu quero gerar transformação, porque eu quero levar isso para as minhas pessoas, entendeu? Sim. Então eu tô trabalhando isso, e mais pra frente tenho pensado, se Deus assim permitir, guiar, eu quero construir quase como uma confraria de homens cristãos pra gente falar sobre o que é ser homem nos dias de hoje. Legal. E a gente vai falar de coisas assim que ninguém quer pôr a mão pra falar. Porque hoje a gente vê, quando fala de masculinidade, o cara vai pensar no Stallone, no Arnold Schwarzenegger, um cara de tatuagem, moto, musculoso, Cariani da vida, Paulo Musi. Mas quando eu penso nas minhas referências de homens, nenhum deles são assim. Nenhum deles. Chesterton não é assim. Inclusive ele é bem gordão, né? Assim, nesse sentido, ele tinha que ter... Mas assim, você vê... Cara, Hernandes Dias Lopes. Você vai falar que esse cara não é masculino? Esse cara não é homem? Pô, Hernandes Dias Lopes... Sim. Tremendo homem de Deus. Ele é tatuado, musculosão. Não. Tem alguma coisa errada? Não tem nada de errado nisso. Mas eu acho que é essa questão da masculinidade mais consciente, sabe? Do dia a dia. Porque eu não sou esse cara. Eu não vou pilotar uma Harley Davidson, entendeu? Eu não vou fazer essas coisas. Sim. Porque não me cabe, não faz nem sentido na minha estrutura, na minha vida hoje. Sim. Eu nem gosto de muitas coisas. Então o homem tem um estereótipo, né? Sim. Mas eu quero ir para além disso. Fora do estereótipo, como você definiria uma masculinidade saudável? Pelo menos assim, 2 ou 3 pilares fundamentais. Cara, você já falou fortaleza. Fortaleza. Eu diria um coração rendido a Jesus. E assim, eu sou muito chorão quando se trata de Jesus, assim. Eu choro na presença dele, não tenho vergonha nenhuma. Eu tenho que queimar por Jesus. Eu tenho que queimar por ele. Eu quero que minha filha olhe pra mim e veja eu queimando por Jesus. Mas na frente de dificuldades eu jamais vou chorar, cara. Não vou chorar. Essa história, homem não chora? Claro que o homem chora. No lugar certo, na hora certa. Mas não na frente de dificuldade. Nunca de desespero. De tristeza, talvez. De desespero, nunca. Porque eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é. Então eu tenho que ter o meu senso de propósito. Minha identidade tem que estar segura. Eu tenho que descansar nela. Meu coração queimado por Jesus. Fortaleza. Eu diria responsabilidade. Responsabilidade. Que é o quê? Das melhores respostas. É isso. As perguntas. É isso. Isso pra mim é o que faz um homem. Interessante. Muito mais do que estereótipos, do que tipo de roupa, do que tipo de fala. Porque assim, existe o estereótipo. Eu já debati isso. Eu não tenho uma conclusão a respeito dos estereótipos. Sendo bem sincero, eu não tenho. Se eu tem que ter, não tem que ter, é exagerado. O Hiker fala que não, por exemplo, ele fala muito disso. Mas o Harley, por exemplo, já falou um pouco ali pra mim, que deu a entender que ele acha que é necessário. Quando a gente vai ver trabalhos com homens que são feitos, Pastor Anderson Silva, Pastor Jack, tem outros tantos que fazem trabalhos que são muito bons pra muita gente. Eu não tô dizendo que são ruins. O próprio movimento Legendários e tal. Eu escrevi até um texto sobre isso. Funciona? Claro que funciona. Desperta. O cara tá aqui, no meio de um monte de prédio, concreto. Aí ele sobe uma montanha e fala, caramba, eu consigo fazer um negócio diferente. Desperta ele às vezes. Sim. Não acho que é o suficiente pro resto da vida. Não acho. Desculpa. Não consigo achar que um final de semana é suficiente. Acontece. Acho que pode acontecer.
Paulo teve um encontro, mudou, mas ele continuou, ele se manteve. Então, se o cara ficasse subindo toda vez, beleza, até acho que mudaria totalmente, entendeu? Mas não sei, eu não fui, tive amigos que foram, conversei com eles de maneira respeitosa. Eu acho que qualquer coisa que fala pra homens é necessário, mas eu vejo isso, cara. Eu vejo na minha igreja, eu falo isso pros homens. Eu falo, cara, eu vejo na nossa igreja, eu tenho que falar com a sua mulher pra você ir no negócio da igreja, porque você não vai. Os homens hoje estão omissos. Omissão. Omissos, cara. Que é um jeito de não assumir a responsabilidade. Perfeito. É um jeito de não assumir. É não responder da melhor forma. Ou nem responder. Nem se dá o trabalho. Aí você vai ver o culto, o cara assim, ó. No meio do louvor. Eu não tô dizendo que você tem que chorar, gritar, pular, assim. Cada um louva do jeito que entende, tem que louvar, assim, no sentido de expressões, sabe? Sim. Mas, poxa, eu tenho que ver teu olho queimando, teu coração queimando, pô. Não é possível. E aonde é que estão esses caras, entendeu? Porque, desculpa, se a mudança vai acontecer na nossa igreja, é através dos homens. Não fui eu que criei essa regra. Eu não creio que se fosse na mão da mulher, já tinha acontecido. Sim. Porque as mulheres estão fazendo muita coisa, cara. Estão até muito sobrecarregadas porque estão fazendo o que nem deveríamos fazer. O que não deveriam fazer porque homens não fizeram o seu trabalho. E não é que elas são ruins, elas são excelentes. São até melhores que nós, em muitas vezes. Sim. Mais eficientes, mais eficazes, mais excelentes, mais animadas. Sim. Mas diferentes, né? Diferentes. E com respostas diferentes. Por isso que Deus faz macho e fêmea. São respostas diferentes. É até interessante, por exemplo, se a gente pegar os números dos... Lidere como Jesus do Dizascope, por exemplo. Eu não sei qual que é o percentual de homem e mulher. Entende? Mas provavelmente, via de regra, cursos online de desenvolvimento, quem mais compra é a mulher. Porque o homem não precisa, não. Porque ele é orgulhoso. E porque ele não quer assumir a responsabilidade. E porque está confortável. Porque está confortável. É aquilo que você falou. Ah, mas quando eu chegar lá, então eu vou fazer. É fuga, cara. É fuga. Porque você não quer fazer agora. E fuga é medo, que é a ausência da fortaleza. Então precisa disso, sabe? Então esse é o meu trabalho ali. Tenho pedido a Deus pra abrir as portas e, enfim, mandar recursos, mandar entendimento. Cara, assim, de novo, eu não tô ali pra vender as coisas, entendeu? Sim, eu tô ali pra criar alguma coisa que faça sentido. Já tive a oportunidade de lançar e tudo mais. Tem uma vez que eu quase fui, deu errado, eu entendi que Deus falou, não. Mas eu entendo que Deus quer que eu, de fato, cara, tem que ser uma coisa que faça sentido, entendeu? E eu não acho, sei lá, gravar umas aulas ali pode até dar um efeito, mas eu quero construir essa comunidade, entendeu? E espalhar isso pelo Brasil, quem sabe pelo mundo. E responder a um clamor do céu, né? Eu penso que a masculinidade hoje é um clamor do próprio Deus por homens que assumam sua responsabilidade. O mundo tá clamando por isso, né? Tava pensando nesses dias, quando o faraó queria oprimir o povo de Deus, ele teve 3 estratégias, né? A primeira delas é justamente abafar e matar a masculinidade do povo. Por que que os meninos não podiam... Sim. E aí eles podiam nascer, mas eles não podiam crescer. Eles tinham que morrer antes. Ou seja, menino que não se torna homem. Então eu vejo que Satanás não tem problema nenhum com meninos. Mas ele tem muito problema com homens. Então ele permite, até lá no contexto do Egito, né? Permite que nasça, mas não permite que cresça. Então, fazer uma geração de meninos imaturos que não assumem responsabilidade. Porque essa é a diferença do menino pro homem, né? Da criança pro homem. Como é que você sofre. A maturidade é definida pela capacidade que você tem de sofrer. Por amor, pela causa. Né? Tanto que você assume de responsabilidade, né? Isso. Porque o maduro é aquele que não toma mais levanta, leitinho. Assuma a responsabilidade. Agora eu vou lá atrás da comida. Eu vou atrás, exato. É isso. E aí uma segunda característica ali daquela opressão do faraó é diminuir a natalidade. É fazer com que os pais não queiram ter filhos. Porque sabem que tendo filhos vão ter sofrimentos, vão ter dores. Eu vejo o inimigo fazendo isso na nossa geração. Sim.
afetando a masculinidade, afetando a natalidade. Paulo fala muito sobre isso, sobre a gente ter medo de gerar, sobre a gente se submeter a um sistema em que quem diz quantos filhos a gente deve ter ou não é o Senhor, e sim como é que o mundo tá. Esse ou mundo dinheiro, tá muito né? perdido, Custa ou caro. tá muito caro, escola, inglês e tudo mais. E uma terceira estratégia do faraó ali, já no contexto mais do levantar de Moisés, já mais pra frente, é aumentar a carga de trabalho, né? É a sobrecarga. Eles estão com tempo livre, então vamos tacar mais trabalho neles. Tira a palha deles, né? É isso. Agora eles vão ter que colher palha. Eles vão ter que fazer o próprio tijolo ali. E eu acho que a gente tá dentro de um sistema que sufoca, que tenta matar a masculinidade, a natalidade e esse lugar de encontrar uma relação redimida com o trabalho, uma relação que é saudável, que é de governo, que é de responsabilidade, mas que não é de esgotamento, de sobrecarga, de atrelar valor uma fuga no trabalho. Não é uma fuga no trabalho, não é uma fuga no dinheiro, no recurso. Dinheiro, exato. Então eu percebo que há sim um clamor do céu por liberdade, por libertação, e isso é algo que ele vai fazer através de homens posicionados, de homens com uma masculinidade redimida, que é isso. A pornografia é uma fuga da verdadeira masculinidade. Então nós vamos resolver esse problema. Não é lutando contra a pornografia como se, vamos acabar com a pornografia. A pornografia é só mais uma das fugas da masculinidade. Se a gente eliminar, se a gente controlar todas as redes sociais e acabar com isso, vai ter outra coisa. Não tem jeito. Por isso que o arrependimento, ele tem mais a ver com o quem eu não sou e quem eu sou do que com o que eu faço ou deixo de fazer. Né? Porque é sobre isso, né? É sobre essa natureza. Porque você vai lá Porque você vai lá na TCC, por exemplo, você vê que eles têm um modelo cognitivo, né? Aí eles colocam a crença central, crença intermediária e os pensamentos automáticos. Então, tipo, as nossas ações e comportamentos, elas são pautadas pelas nossas crenças mais centrais. Que isto é, pra mim, a identidade. A identidade. É quem eu sou. Sempre vai partir desse lugar. E eu só sei quem eu sou pela imagem que eu tenho de Deus. Tozer fala isso, né? A imagem que você tem de Deus é a coisa mais importante que você sabe a respeito de você mesmo, né? E se a gente faz do nosso ventre o nosso Deus, como Isaías disse, a gente pega uma parte de Deus e não o todo, a gente começa a criar um Deus à nossa imagem e semelhança, isso aí vai dar ruim. Isso aí vai dar idolatria. É criar um Deus à minha própria imagem. Ou criar uma imagem de um Deus que me satisfaça. Exato. Então a gente tem todo esse trabalho, assim, como psicólogo, como cristão, tem questão do CRP que enche o saco por conta disso, tal, de uma maneira bastante seletiva, entendeu? Porque é isenção só para cristão. Para quem não é, tá tudo bem, tá liberado. Sofri já a perseguição deles e tudo mais. Mas eu vejo assim, cara, você falou, hoje a psicologia não se dá... Na verdade, a psicologia sempre se deu bem. Tanto é que Agostinho, Tomás de Aquino, esses caras sabem muito mais sobre a mente humana e a alma humana do que... Esse fragmento de psicologia dos últimos 200 anos... Pelo amor de Deus. É extremamente... É limitadíssimo. Pequeno, limitado dentro do que é a verdadeira psicologia. É bom, funciona, tem muita coisa que funciona. Mas se redime... eu já não sei. Que é funcional? Sim. Muita coisa. Vai até uma parte do homem interior. Na faculdade eu tive essa discussão com a minha professora de TCC, assim, não uma discussão na frente com ela, conversar com ela. Falei, cara, mas tem que ser funcional, tem que ser funcional. Falei, sim, mas tem coisas que às vezes não vai ser funcional. É muito mais do que ser a vida funcional. de Jesus porque é zero funcional. Tá preso no fazer, né? Eu faço ou não faço, isso é ser funcional. Eu falei pra ela, eu falei assim, mas o meu maior exemplo é Jesus. A vida dele é zero funcional pra mim, assim. O cara abandonou tudo, foi achincalhado em todo lugar. Morreu crucificado. Pô, assim, não sei se... Não sei se funcional é um bom termo pra definir a vida dele. E tanto os grandes homens de Deus, pra mim, a vida não era tão funcional assim, né? Eu acho do ponto de vista humano. A questão não é funcionalidade, é fidelidade. É ser quem Deus te chamou pra ser, quem você é nele, né? E isso vai apontar pro nosso sentido.
Esse é o sentido. Esse é o sentido. Muito bom, muito Perfeito. bom. Cara, obrigado, viu? Que isso, pô, prazer todo Obrigado, obrigado. Obrigado você que acompanhou a gente até aqui. Você agora pode fazer algo muito responsável, muito maduro. Você pode exercer agora o que é sentido, propósito, que é o que emana, assim, da verdadeira identidade. É fazer esse conteúdo chegar no máximo de pessoas para trazer consciência, para trazer entendimento. Então, compartilha. Se você ainda não está inscrito aqui no canal Jesuscope, se inscreve para você ficar mais parecido com Jesus. Só de se inscrever você já fica um pouquinho mais parecido. E curte o vídeo para que o YouTube mostre para mais pessoas também, para que o próprio YouTube leve para mais pessoas. Manda aí no grupo da igreja, no grupo de jovens, grupo de homens, grupo da célula, enfim. Tem o hype também agora, né? É. Hype o vídeo aí. Hype o vídeo. E segue lá o Leandro, acompanha lá, Leandro Carone. Como que tá seu Instagram? O Leandro Carone. O Leandro Carone. E aí, pra fazer parte do curso do Finéias. Lá no Instagram tem os links o pessoal todos. tem tudo lá, a clínica Sim, também. o site então, tá lá. acompanha lá e não deixa de mandar uma mensagem lá, falar, assisti o podcast lá, Tá bom. pra ele saber que você veio daqui, do Divinamente, viu? Deus abençoe você, não se esqueça que toda emoção é um convite para oração e que saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, porque nós somos cópias de Jesus. E esperamos você 25 de outubro, Congresso de Profissionais de Saúde em Campinas. Valeu, meu amigo!